Muita gente acredita em Jesus pela fé. Outros o veem apenas como uma figura simbólica ou lendária. Mas a pergunta que atravessa séculos continua a mesma: Jesus realmente existiu como pessoa histórica? Para além da religião, essa questão também é estudada por historiadores, arqueólogos e estudiosos de documentos antigos, e o resultado dessas investigações aponta para algo surpreendente. Existem diversos sinais históricos que indicam que Jesus de Nazaré não foi um mito, mas uma pessoa real. O primeiro sinal está nos próprios documentos mais antigos que falam sobre ele, os Evangelhos. Muitos imaginam que esses textos foram escritos séculos depois dos acontecimentos, como lendas que foram crescendo com o tempo. Mas a realidade é bem diferente. Os evangelhos foram escritos poucas décadas após a morte de Jesus, quando ainda existiam testemunhas vivas dos acontecimentos. O Evangelho de Marcos, por exemplo, é datado por muitos estudiosos entre os anos 60 e 70 depois de Cristo. Isso significa que foi escrito cerca de 30 a 40 anos após a crucificação. Em termos históricos, isso é um intervalo muito curto. Existem personagens da antiguidade cujas biografias foram escritas séculos depois de suas mortes, e mesmo assim são aceitas como históricas. Além disso, os evangelhos contêm detalhes geográficos, culturais e políticos muito específicos, que só fariam sentido para quem conhecia bem a região e a época. Cidades, costumes judaicos, práticas romanas, nomes de autoridades e festas religiosas aparecem de forma coerente com o que a história e a arqueologia confirmam. O segundo sinal está na quantidade de manuscritos existentes. O Novo Testamento é o documento antigo com maior número de cópias preservadas da história. Existem milhares de manuscritos em grego, além de traduções antigas para o latim, copta, siríaco e outros idiomas. Alguns desses manuscritos são extremamente antigos, datando de poucas décadas após os textos originais. Quando os estudiosos comparam essas cópias, eles conseguem reconstruir o texto com um alto nível de precisão. Isso mostra que os relatos sobre Jesus não surgiram do nada, mas foram transmitidos de forma contínua e preservada ao longo do tempo. O terceiro sinal vem de fontes não cristãs. Isso é extremamente importante, porque mostra que Jesus não é mencionado apenas por seus seguidores. Um dos historiadores mais conhecidos do primeiro século foi Flávio Josefo, um judeu que escreveu sobre a história de seu povo sob o domínio romano. Em uma de suas obras, ele menciona Jesus como um homem sábio, que realizou feitos extraordinários e foi condenado à cruz por ordem de Pôncio Pilatos. Outro autor romano importante é Tácito, considerado um dos maiores historiadores do Império Romano. Ele escreveu sobre o incêndio de Roma no tempo do imperador Nero e mencionou os cristãos seguidores de Cristo. Segundo Tácito, Cristo foi executado durante o governo de Tibério, sob a autoridade de Pôncio Pilatos. Essas referências são importantes porque vêm de autores que não eram cristãos e, em alguns casos, até tinham uma visão negativa dos seguidores de Jesus. O quarto sinal está na rapidez com que o cristianismo se espalhou. Poucas décadas após a morte de Jesus, já existiam comunidades cristãs em várias regiões do Império Romano. Cidades como Jerusalém, Antioquia, Corinto, Éfeso e Roma já possuíam grupos organizados de seguidores de Cristo. Essas comunidades surgiram em um ambiente hostil, onde a fé cristã não trazia vantagens sociais, políticas ou econômicas. Pelo contrário, os cristãos eram perseguidos, presos e, muitas vezes, mortos. Mesmo assim, a mensagem continuou se espalhando. Historicamente, é difícil explicar o crescimento de um movimento baseado em um personagem que nunca existiu.
Normalmente, movimentos desse tipo surgem a partir de líderes reais que causaram forte impacto em seus seguidores. O quinto sinal é o testemunho dos primeiros cristãos. Os apóstolos e discípulos afirmavam ter convivido com Jesus, visto seus ensinamentos e presenciado sua morte. Muitos deles enfrentaram perseguições severas por causa dessa mensagem. Alguns foram presos, torturados e executados. O ponto importante aqui não é apenas o sofrimento, mas o motivo dele. Eles não estavam defendendo uma filosofia abstrata ou uma ideia distante. Eles afirmavam estar testemunhando algo que tinham visto com os próprios olhos. Historicamente, pessoas podem morrer por crenças que consideram verdadeiras, mas é muito mais difícil explicar por que alguém morreria por algo que sabe ser uma mentira. O sexto sinal está nos detalhes constrangedores presentes nos evangelhos. Em textos antigos, é comum que líderes sejam retratados como heróis perfeitos, mas os evangelhos fazem o contrário. Os discípulos aparecem como pessoas falhas, medrosas e, em alguns momentos, até incrédulas. Pedro nega Jesus 3 vezes. Os discípulos fogem no momento da prisão. Tomé dúvida da ressurreição. Além disso, as primeiras testemunhas do túmulo vazio são mulheres. Na cultura judaica da época, o testemunho feminino não tinha o mesmo peso jurídico que o masculino. Se os autores estivessem inventando uma história, provavelmente escolheriam homens como primeiras testemunhas, para dar mais credibilidade ao relato. O fato de manterem esses detalhes sugere que estavam relatando o que realmente acreditavam ter acontecido. O sétimo sinal é a existência de lugares e personagens confirmados pela arqueologia. Ao longo dos anos, diversas descobertas arqueológicas confirmaram detalhes dos evangelhos. Um exemplo é a inscrição encontrada em Cesareia Marítima, com o nome de Pôncio Pilatos, o governador romano, que, segundo os evangelhos, autorizou a crucificação de Jesus. Outro exemplo é a confirmação da existência de personagens como Caifás, o sumo sacerdote, que participou do julgamento religioso de Jesus. Seu ossuário foi encontrado em escavações arqueológicas em Jerusalém. Essas descobertas não provam diretamente cada episódio narrado nos evangelhos, mas mostram que o cenário histórico descrito nos textos é real. O oitavo sinal está nas cartas de Paulo. O apóstolo Paulo escreveu várias cartas entre os anos 50 e 60 depois de Cristo, ou seja, apenas 2 ou 3 décadas após a morte de Jesus. Em seus escritos, ele menciona Jesus como uma pessoa real, fala de sua crucificação e cita ensinamentos que já eram conhecidos entre os primeiros cristãos. Paulo também teve contato com alguns dos principais líderes da igreja primitiva, como Pedro e Tiago, que eram considerados testemunhas diretas da vida de Jesus. Isso mostra que a mensagem sobre Cristo não surgiu de forma tardia, mas já estava consolidada muito cedo. O nono sinal é o consenso entre a maioria dos historiadores. Mesmo estudiosos que não são cristãos nem religiosos geralmente concordam em um ponto: Jesus existiu. Há debate sobre milagres, natureza divina e ressurreição. Esses são temas de fé e interpretação teológica. Mas a existência de Jesus como um pregador judeu do primeiro século, crucificado sob o governo romano, é amplamente aceita no meio acadêmico. Esse consenso não surgiu por motivos religiosos, mas por análise de documentos, contexto histórico e evidências disponíveis. O 10º sinal é o impacto duradouro de sua vida. Poucas pessoas na história influenciaram tanto o mundo quanto Jesus de Nazaré. O calendário ocidental foi estruturado em torno de seu nascimento. Sua mensagem moldou leis, culturas, obras de arte, literatura e sistemas éticos ao longo dos séculos. Hospitais, universidades, movimentos sociais e inúmeras instituições foram inspiradas por seus ensinamentos.
Mesmo pessoas que não se consideram cristãs conhecem frases atribuídas a ele, como amar o próximo, perdoar os inimigos e cuidar dos necessitados. Historicamente, é difícil explicar um impacto tão profundo vindo de alguém que nunca existiu. Esses 10 sinais não obrigam ninguém a ter fé. A fé é uma escolha pessoal. Mas eles mostram que a figura de Jesus não está apoiada apenas em tradição religiosa, e sim em dados históricos, textos antigos e testemunhos preservados ao longo dos séculos. Jesus não aparece apenas como um símbolo. Ele surge dentro de um contexto histórico real, em uma região específica, sob autoridades conhecidas, com seguidores identificáveis e inimigos declarados. A pergunta, então, deixa de ser apenas se Jesus existiu. Para muitos historiadores, isso já está resolvido. A questão que permanece é outra. Se ele realmente existiu, o que faremos com isso? Porque ao longo da história, Jesus não foi apenas alguém que passou pelo mundo. Ele foi alguém que desafiou valores, confrontou sistemas, falou de amor, arrependimento, perdão e transformação. Seus ensinamentos continuam ecoando séculos depois, e a influência de sua vida ainda molda decisões, crenças e destinos. No final, os sinais históricos apontam para uma pessoa real, mas a resposta a essa realidade continua sendo pessoal. A história pode mostrar que Jesus existiu, mas a decisão sobre o que fazer com suas palavras pertence a cada um de nós.